Certa feita, Henry Ford disse a seguinte frase: atenção, preste atenção, não encontre defeito, encontre uma solução. Essa frase vem carregada de um profundo sentido porque tem a ver como nos enxergamos. Gente, é importantíssimo compreender que toda a sua história de vida nesta terra vai depender exclusivamente da maneira de como você está se vendo agora, neste exato momento. Sua percepção sobre si. Isso se dá pelo simples entendimento de como seu cérebro funciona. Você pode tornar-se seu próprio terapeuta ou consultor de pessoas, diz o autor Tony Robbins. Eu tenho gravado uma série de vídeos com este livro. Esta informação é verdadeira. Eu apliquei esta fórmula em minha vida há algumas décadas e, de fato, as coisas mudam num piscar de olhos. É incrível, impressionante como eu me vi, tipo, caramba, como não enxerguei isso antes? Como eu pude ser prisioneiro da minha própria mente durante determinado período no passado. Como diria os estadunidenses, oh my gosh, ou nós, brasileiros, oh meu Deus. Gente, aprecie a sua vida. Olhe para o céu porque nosso tempo aqui é curto. Tudo isso aqui é uma passagem. Isto é o que eu quero dizer. Estamos de passagem, mas você é eterno. Sua consciência é eterna. E é aqui que eu quero que você ligue. E preste atenção. Você consegue ultrapassar a terapia para ser capaz de mudar qualquer sentimento, emoção ou comportamento seu em questão assim de momentos. Isso é real. O que na realidade acontece é que os seres humanos têm experiências que são gravadas desde a infância e no decorrer da vida adulta também. Porém, a mais prejudicial e letal são nos primeiros 7 anos de vida. São nesses primeiros 7 anos que a nossa vida será governada pelo programa que foi colocado lá pelos nossos pais, avós, escola e tudo o que estamos vivenciando na vida. São exemplos clássicos da nossa formação. Muitos pais e mães, por serem responsáveis pelos seus filhos, acham que tudo, absolutamente tudo que fizerem será o melhor para os seus filhos. Daí, colocam suas crenças em seus filhos e é aí que o caldo entorna na vida de muita gente, porque isso acontece, gente. Porque os próprios pais, em muitas das vezes, trazem para os seus filhos, de forma inconsciente, os seus traumas de crianças. Preste atenção, de forma inconsciente. Nós as guardamos no cérebro como disco em um aparelho de som. Assim como os discos, nossas gravações podem também ser tocadas. Atenção na analogia feita pelo autor, tá? Assim como os discos, tá? Nossas gravações podem ser tocadas. Se você entender isso aqui como um programa de computador ou uma fita cassete, ficará mais fácil de compreender a si mesmo. É como se uma luz assim piscasse e você passasse a enxergar um novo mundo. Você precisa se conhecer melhor, porque você irá parar de dar ouvidos para outras vozes internas que insistem em dizer que você não vai conseguir, que você é o patinho feio do seu ambiente ou a pessoa menos interessante do mundo. E quantas pessoas estão neste momento desta forma? Essas vozes não representam, preste atenção, o que você é de fato. Você precisa parar de se identificar com a mente ou o programa que está instalado em você desde a sua meninice ou infância. Você deve buscar ser mais do que a sua mente.
E quem é mais do que a mente? Você deveria estar se perguntando. É a sua consciência. É como, surge do nada em sua mente um pensamento. Daí você se sente super mal e se ressente por isso. Você se julga porque acredita que aquele pensamento é quem você é. Mas aquele pensamento não é o que você é de fato. Quem você é não se machucaria tanto. Você precisa se conhecer, como dito acima, para ignorar esses pensamentos. As pessoas sofrem mais com os seus pensamentos do que o que os outros acham ou pensam delas. Mas muitas das vezes ninguém nem está pensando em você. Mas se tiver, isso também não importa. Porque você agora está num nível de consciência elevado. Sabe bem quem você é e nada externo pode te afetar tanto assim. Então, atenção. A consciência, ou quando você toma consciência desses pensamentos, você os observa e entende que não são o que você é. O que você é divino e maravilhoso. A consciência te tira desse turbilhão de pensamentos de ódio, raiva, mágoa, rancor, invejas, fofoca, depressão, essa treva toda, te tira disso. E como se dá isso? Como eu me torno uma pessoa consciente? Irei te dar um exemplo que você vai entender melhor o que de fato é estar consciente. Você já percebeu, você que está me ouvindo, que sempre tem uma resposta para alguém que está passando por algum problema? Às vezes até te buscam conselho com você, porque entendem que você vai trazer ali uma resposta interessante. Já reparou que você consegue enxergar a solução imediata para que um irmão seu ou um amigo saia daquela situação incômoda? Para a sua surpresa, o que você diz quase sempre tem razão para ajudar alguém. Mas você não consegue se ajudar. É interessante isso. Você só sabe disso porque está do lado de fora, isto é, você tem uma visão global da realidade daquela pessoa que buscou auxílio em você. A consciência é a mesma coisa. A consciência é um nível elevado. Você precisa sair de dentro e se olhar como se estivesse olhando, melhor dizendo. Quando surge, por exemplo, um pensamento suicida e de vontade de não viver mais, você precisa sair, como dito, do turbilhão, acalmar a alma e se olhar do lado de fora. A consciência te faz enxergar o seu incômodo do lado externo, de fora da situação, igual você vê o problema dos outros. É como se você imaginasse dando conselho para alguém. Você não é o seu pensamento destrutivo que tenta te derrubar agora. Você é e deve ser a consciência que observa, e essa consciência ela é divina e maravilhosa. Pare. Observe o que está acontecendo dentro de você e não dê muita atenção, porque tudo que você dá atenção costuma crescer em sua vida. Isso é contraproducente para você. A consciência é isso, você se vendo de fora. Todos nós temos as mesmas capacidades e fisiologia dada por Deus, gente. Por incrível que pareça, como diz um amigo meu, por incrível que padeça, as pessoas não sabem do seu potencial porque possuem crenças de que existem gênios e burros. Não existe isso de mais inteligente e menos inteligente, mas pessoas que estão presas em um pensamento limitante que diz que ela não sabe isso ou aquilo. Eu sou ruim nisso, eu sou ruim naquilo. É uma crença de que você acredita que você é ruim, mas você não é isto. Quando você se vê como burro, pronto, acabou. O seu cérebro recebeu este comando e o seu lado criativo e extraordinário desaparece na hora. Some, vai embora e você fica travado sem saber o porquê. Mas isso não é culpa sua, mas
de algum programa ou crença vinda da infância, criada pelos próprios pais, que ao invés de dizerem palavras de incentivos, como, por exemplo, filho, você é o mais inteligente, a pessoa mais fascinante, criativa que existe. Filho, você é extraordinário, filho. Você é capaz. O que aconteceria com uma criança tratada assim em um nível de consciência dos pais? Será certamente uma pessoa autoconfiante de si mesma ou de si mesmo. Será um adulto de estima elevadíssima. Agora imagine comigo, se for o contrário. Filho, você é um burro, lerdo, só faz M e etc. Meu Deus, isso entra na mente subconsciente da criança e como chiclete cola os neurônios, gente. Por essas e outras que se vê vários adultos se depreciando, dizendo que não são capazes, que não vão conseguir, porque receberam uma programação. E essa fita cassete, esse programa está ali rodando, rodando e não para mais. Agora veja o que diz, tá? O autor Tony Robbins em seu livro. Preste atenção. Palavras dele quando li lá. Outra vez, a qualquer momento, se o estímulo certo em nosso ambiente for desencadeando, se o botão certo for acionado, então, para lembrar nossas experiências, podemos optar por acionar botões que tocam canções de felicidade e alegria, ou podemos usar botões que criam dor, angústia e tristeza. Se o seu plano, olha só, se o seu plano terapêutico inclui apertar o botão que cria dor muitas vezes seguidas, você poderá estar reforçando o estado muito negativo que deseja mudar. Você vai reforçando lá. O autor acredita que você precisa fazer alguma coisa bem diferente. Talvez possa simplesmente reprogramar seu toca-disco. Interessante essa analogia, para tocar uma música bem diferente. Essa analogia é extraordinária, porque ela esclarece. Preste atenção na palavra reprogramar. Você aperta o mesmo botão, mas em vez de tocar uma canção triste, surge uma extasiante. Ou talvez você possa regravar o disco, pegar as velhas memórias e mudá-las. O ponto é, os discos que não estão sendo tocados não vão crescer e explodir. É absurdo. E assim como reprogramar um toca-disco é um procedimento simples, é fácil mudarmos os meios que nos fazem produzir sentimentos e emoções desprovidas de recursos. Eu gosto sempre de citar uma coisa, nem sempre foi o diabo, quase sempre foi você. Não temos que experimentar tudo que lembra dor para mudarmos nosso estado atual. O que temos de fazer é mudar a representação interna de negativa para uma positiva, que é automaticamente acionada e nos induz a produzir resultados mais efetivos a partir de nós para o externo. Temos de aumentar a rotação, melhor dizendo, dos circuitos para êxtase e desligar, gente, a corrente dos circuitos para a dor. Toda essa analogia feita por Tony te aproxima de compreender o que acontece dentro de você e onde você pode buscar a solução. Está lá no livro. A PNL olha para a estrutura da experiência humana, não para o conteúdo. Tá? Enquanto podemos ser e somos simpáticos de um ponto de vista pessoal, não nos importa nem um pouco o que aconteceu. O que importa mesmo é como você junta em sua mente o que te aconteceu. Preste atenção. Suas memórias. Qual é a diferença entre, perdão pelo barulho externo, qual é a diferença entre como você produz o estado de depressão e o estado de êxtase? A principal diferença
é a maneira como estrutura suas representações internas. Que legal isso. Atenção para a fala novamente de Tony Robbins em seu livro aqui, Poder Sem Limites, tá? Nada tem poder algum sobre mim além daquilo que permito por meio de meus pensamentos conscientes. Perceba que essa frase, gente, veja que diante de um espelho você se enxerga. Agora, imagina você tentando mudar tudo sem sair da frente do espelho. A roupa que você está usando continuará sendo refletida, ao menos que você a troque. É tolice esperar que alguma mudança ocorra sem extrair do seu íntimo o que te prende há anos nesse teu problema. O espelho reflete o externo, sendo incapaz de mostrar a verdade do que acontece dentro de você. É justamente aqui que está o sucesso ou fracasso de centenas de milhares de pessoas pelo mundo afora. Vou dar um exemplo. Se alguém disse que você não presta já na fase adulta, ou que você é um diabo, uma pessoa ruim, ou qualquer praga de como te enxergam, é um exemplo clássico. Bom, isso vai entrar em sua mente se você permitir. Mas para que não entre, você precisa se conhecer. Você precisa saber quem você é. Ou melhor, ter a certeza de que você não é isso que estão dizendo. Quando isso acontece, gente, você vence o mundo. Você passa a entender que cada pessoa está num lugar e você sabe bem onde também você está. A questão passa em você saber aonde você está neste momento. É necessário que se estruture suas representações internas por meio de seus 5 sentidos, né? Visão, audição, tato, paladar, olfato, gosto, como queiram. Em outras palavras, nós experimentamos o mundo na forma de sensações visuais, auditivas, sinestésicas, como diz o autor, gustativas ou olfativas. Assim, quaisquer experiências que tenhamos guardadas na mente são representadas por meio desses sentidos. Originalmente pelas 3 maiores modalidades, a visual, a auditiva e a sinestésicas. Essas modalidades são amplos agrupamentos de maneiras como formamos representações internas. E eu queria que você entendesse isso, tá? Você pode considerar seus 5 sentidos ou sistemas representacionais como os ingredientes com os quais constrói qualquer experiência ou resultado, tá? Tony Robbins é sensacional neste livro. Este é o último vídeo da série. Quem não assistiu, convido que possa assistir os outros 2, tá? Lembre-se que se alguém é capaz de produzir um determinado resultado, esse resultado é criado por ações específicas, mentais e físicas. Se você reproduzir as mesmas ações exatas, pode duplicar, né, os resultados que uma certa pessoa produz. A fim de produzir um resultado, você deve saber quais são os ingredientes necessários, tá bom? Os ingredientes, gente, isso que é bacana, de todas as experiências humanas derivam de nossos 5 sentidos ou modalidades, como os especialistas apontam. Agora, no entanto, não é suficiente só saber quais são os ingredientes necessários, tá? Não é apenas isso o suficiente, tá? Para produzir o resultado preciso, você deve saber exatamente quanto de cada ingrediente você precisa e é necessário. Pare e preste atenção nas analogias que o livro traz, porque elas são esclarecedoras, elas nos faz pensar. Se puser demais ou muito pouco, de qualquer ingrediente em particular, não obterá a espécie e a qualidade do resultado que você busca ou que você deseja. Quando os seres humanos querem mudar, preste atenção nisto,
geralmente visam alterar uma ou ambas de duas coisas, como sentem, isto é, seus estados ou como se comportam. Vou te dar um exemplo. Um exemplo legal. Um fumante com frequência quer mudar como se sente física e emocionalmente. Isso significa o estado. E também o seu padrão de comportamento, de procurar um cigarro após o outro. Tony Robbins diz que existem duas maneiras de mudar os estados das pessoas e, assim, seus comportamentos. Ou elas mudam sua fisiologia, que mudará o modo como se sentem, e a espécie de comportamento que produzem ou mudam suas representações internas, que é importante, né? É sobre aprender como mudar especificamente o modo como representamos as coisas, a fim de que elas nos fortaleçam para sentir e produzir as espécies de comportamentos que nos dão apoio na realização de nossas metas. Há duas coisas que podemos mudar sobre nossas representações externas, tá? Podemos mudar o que representamos, né? Assim, por exemplo, se imaginamos o pior cenário possível em qualquer situação que estejamos vivendo ou passando na vida, podemos mudar para retratá-lo como o melhor, com o melhor cenário possível, ou podemos mudar como representamos alguma coisa. É virar a chavinha, como nós dizemos aqui no Brasil. Muitos de nós temos certas chaves dentro de nossas próprias mentes que acionam o nosso cérebro para responder de uma maneira particular cada experiência vivida. As pessoas ficam em um looping de pensamentos negativos, né? É impressionante. A pergunta é, de onde vêm tantos pensamentos ruins? Como se faz para diminuir a intensidade dessas bombas diárias que a mente produz? A igreja dirá, é o diabo. Mente vazia é a oficina do diabo. Em parte, gente, a igreja tem razão. Mas nem tudo o que acontece em nossas mentes é obra do diabo. Nem tudo, 100% é obra do diabo, tá? Para o bem ou para o mal, tá? Mas isso é um assunto para um outro vídeo. A gente vai falar disso numa próxima oportunidade. Mas vamos lá. Sua mente é um programa. Eu gosto muito de relembrar um filme, até citei no último vídeo, né, de infância que eu amava, Rambo, Programado para Matar, com Sylvester Stallone. Perceba que ele foi programado, tá? Em todo o tempo, se você não cuidar da sua mente, alguém vai te programar. Isso pode ser para o bem ou para o mal. Esses programas não param de rodar em momento algum. Você precisa dar um pause ou instalar um novo programa ou reprogramar para sair deste looping que te joga para baixo. Por que as pessoas vão à igreja? Lá elas ouvirão a palavra de Deus. Será oferecida uma novidade de vida. Isso se a igreja for séria e cristocêntrica, obviamente, Cristo no centro. Se for, é a mais pura verdade, porque será oferecida novidade de vida em Cristo Jesus. Isso significa mudança de pensamento. Você ouve a palavra, esta palavra é a nova programação que joga para longe o medo da morte, por exemplo, que deixa de existir no exato momento, porque foi colocada em sua mente a programação da vida eterna. Isso é bom demais. Gente, isso é apenas uma analogia, tá? Tudo que diz respeito a Deus não é comparável. Digo isso para a compreensão de como somos programados por nossos pais, pela igreja, pela ciência médica que te faz acreditar que o remédio é a solução para todos os seus problemas de saúde. Então, quando você vai à igreja, a igreja diz, come a palavra. Por quê? Para que você entenda e a palavra esteja sempre em sua mente. Eu vejo pessoas sendo dominadas e programadas para seguir qualquer besteira, ou homens amantes de si mesmos,
desde a política como na religião no geral, tá? Então, pare agora, faça uma reflexão disso que está sendo dito. Antes de dormir, pense sempre o melhor dia que virá. Reprograme a sua mente. Como eu reprogramo a minha mente, cara? Mude seus pensamentos. Se você está pensando algo ruim, mude. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Mais uma vez, obrigado por sua presença, por me permitir entrar em seu lar. Peço que compartilhe esse vídeo, que curta o meu canal. Se você não é meu seguidor, possa me seguir lá, dá essa força. Compartilhe, faça um comentário, que nós estaremos no próximo vídeo. Um beijo do Adriano e até a próxima. Um beijo do Adriano.